Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karine Malaguti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse canal, gente, eu falo a palavra de Deus, eu conto aqui meus testemunhos, eu faço aqui alguns covers. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre sonhos. Eu quero te perguntar hoje, quais são os seus sonhos? Eu quero que você pare um pouco, se necessário for, você até pause esse vídeo para você parar e meditar, pensar, anotar quais são os seus sonhos. E depois que você fizer isso, eu quero que você pense o que você está fazendo para realizá-los. Quais são os seus sentimentos diante desses seus sonhos? O que você tem pensado? O que tem te impedido de realizá-los? Talvez você vai me dizer assim, Karine, eu sonho muito, meus sonhos são altos, mas eu não tenho condições de realizá-los. Karine, eu tô com preguiça de correr atrás deles. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre os meus sonhos. Os sonhos que eu já sonhei, os que eu já realizei, né? Porque eu não gosto de falar coisas que eu estou sonhando, que eu estou almejando alcançar. Mas eu posso contar o que já aconteceu. E, de novo, novamente, eu vou trazer o versículo de Filipenses 4:19, que diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Talvez você já tenha sonhado muito, muito mesmo, mas por algum motivo os seus sonhos não se realizam. Parece que sua vida está travada, parece que nada acontece. Parece que você vive preso e que você só vive frustrado, porque os seus sonhos não se realizam, porque você não tem energia suficiente para fazer o que é necessário. Eu já passei por isso, gente. Eu já passei por um momento da minha vida em que eu sentia frustrada, porque parecia que a minha vida estava travada, parecia que a minha vida estava amarrada. E o que eu desejava fazer, o que eu planejava fazer, nunca dava certo. Eu não tinha energia suficiente, eu tinha muitas dores. E o meu emocional, gente, era destruído, estava destruído. Até que um dia eu tomei a decisão de orar especificamente por aquele detalhe da minha vida. E eu orei e pedi ao Senhor que eu queria sair do fundo do poço, porque eu parei para analisar e eu percebi que eu estava no fundo do poço. Quando foi que eu percebi isso? Quando o meu filho era bem pequenino, que meu filho era bebê, que ele tinha 1 ano e 4 meses. Eu desejava fazer muitas coisas, eu tinha vários sonhos, mas eu de verdade me sentia travada para tudo, porque eu não tinha energia nem para mim. Eu não tinha, a minha única alegria naquela época era o meu filho, era ser mãe dele. Mas a doença que eu tinha, gente, me impossibilitava de fazer muitas coisas. E as coisas que eu fazia com muita dificuldade. Porque eu sentia muitas dores nas costas e muita dor na barriga. Inclusive, eu já contei aqui o testemunho para vocês. E quando eu limpava a casa, eu sentia que minhas costas e minha barriga estava torando. Não sei por quê. Eu só sei que depois que eu ganhei o Gabrielzinho, eu fiquei doente. Então, gente, depois que eu ganhei ele, eu só vim tomar essa atitude quando ele já tinha 1 ano e 4 meses. Nessa época, gente, eu acredito que eu tinha entre 20 e 21 anos. Quando eu tive meu filho e eu fiquei doente assim. Nessa época, eu até entrei em depressão. Fiquei doente assim, por quê? Eu não sei, mas eu imagino que é porque eu estava doente e frágil. E o inimigo se aproveita das nossas enfermidades e das nossas fraquezas. Eu cuidava do meu filho, era muito difícil cuidar dele doente, porque bebezinhos são pesadinhos
e ele era bem pesado e desinquieto. Então foi muito difícil essa época para mim. Eu não culpo meu filho pelas coisas que me aconteceram, mas eu estou relatando para vocês o que aconteceu. E então, gente, eu me sentia frustrada porque o que eu queria, o que eu desejava não acontecia. Então eu passei a orar e pedir para Deus curar minha barriga, pedi para Deus curar minhas costas e pedi para Deus me tirar do fundo do poço, pedi para Deus quebrar a inveja que uma pessoa tinha de mim, porque eu via e sentia aquilo. Então eu tomei a atitude de orar e eu orava constantemente. Sempre que eu tinha um prazo, sempre que acontecia uma folguinha, eu corria para minha cama e começava a orar e pedia para Deus isso. Gente, é muito horrível, é muito ruim você estar no fundo do poço. Por quê? Porque você se sente preso, você se sente aprisionado e você sente que você não pode contar com ninguém. Você sente que você não pode pedir ajuda para alguém porque ninguém está te vendo, porque você não acha ninguém confiável o suficiente para você pedir ajuda. Mas naquele ano eu pedi ajuda para a pessoa certa. Eu disse para Deus: Deus, eu sou tão nova, mas eu me sinto tão cansada, tão destruída, como se eu fosse uma pessoa velha. Gente, eu sempre acordava cansada, quebrada. Eu sentia que quando eu acordava, parecia que um trator tinha passado por cima de mim, porque eu me sentia toda quebrada. Minhas pernas doía, minhas costas doía, meu pé doía. E eu cansei de viver aquela vida. Era muito difícil para mim trabalhar, gente, cuidar da casa, arrumar a casa e cuidar do meu filho, com todas aquelas dores. Eu fazia as coisas porque era necessário, porque eu precisava fazer, mas segundo as minhas forças, eu não conseguiria. Eu cuidava do meu filho porque eu precisava, mas as dores que eu sentia eram terríveis. Eu acordava com dor, passava o dia inteiro com dor e eu ia dormir com dor. Então eu comecei esse processo de oração por essa causa específica que eu falei para vocês. E então, gente, se eu não me engano, foi uma semana ou 15 dias, Deus ouviu a minha oração. Teve um culto na praça, um jovem orou para mim e perguntou, ele falou assim: quem estiver doente, com problema, com a doença, queira vir aqui na frente para mim orar, que tiver problema na coluna, que queira vir aqui na frente para mim orar para ser curado, venha. Eu fui lá e aí ele falou assim: se você não recebeu a sua cura, pode me dizer que eu vou orar novamente e você vai ser curado. Então eu falei assim: eu não fui curada. Então ele orou de novo para mim e naquele dia as minhas costas foi curada. E gente, eu senti uma alegria tão grande, uma felicidade tão enorme, porque eu me senti muito amada, eu me senti constrangida pelo amor de Deus por mim, pelo que Ele fez por mim. Nas minhas costas, gente, tinha criado um buraco aqui nas minhas costas, porque eu tinha caído da cama e machuquei. Mas quando aquele rapaz orou pra mim, as minhas costas foi curada. Eu nunca mais senti dor nesse lugar, nunca mais eu senti dor nesse buraco que tinha aqui na minha coluna. E essa cura que eu recebi me deu mais motivação para orar para Deus curar também a minha barriga. A minha barriga, gente, doía muito, a minha menstruação acabava, com 2, 3 dias ela já voltava de novo. E eu sentia vergonha, eu não tinha coragem de comentar isso com as pessoas. Até hoje eu não sei o que eu tive, porque eu não tive coragem de ir no médico, eu não tive coragem de falar para ninguém. Porque tem gente que só sabe criticar os outros, falar: nossa, fulana tá doente. E tem nojo das pessoas, sabe? De pessoa doente. Então eu não tinha coragem de dizer para as pessoas que eu estava sofrendo com aquilo, que eu estava com aquele problema, que eu estava sentindo aquela dor, que eu estava passando por aquilo. Então eu recorri a Deus e comecei a orar, pedir: Deus, cura minha barriga. Deus, me tira do fundo desse poço. Deus, destrava a minha vida, porque, gente, a minha vida era amarrada de verdade. E então, pessoal, um senhor apareceu na casa da minha mãe, ele é missionário, e ele perguntou se podia orar por mim. Eu disse que ele podia, e ele orou para mim, e minha barriga foi curada, e ele falou assim para mim: filha, você tem um problema na sua barriga que você adquiriu no parto do seu filho. E você ia gastar muitos R$ 1.000 com exames e consultas médicas e vocês não iam encontrar qual doença você tinha. Mas hoje Deus está te curando dessa doença.
E ele me disse assim também: hoje, pega aqui na minha mão. E eu estava sentada no sofá e ele falou assim: levanta. Da mesma forma que você está levantando agora, que era aquela forma prática que ele pegou na minha mão e me levantou, da mesma forma que eu estou te levantando agora, segurando aqui na sua mão, Deus está te tirando do fundo do poço. Gente, eu não disse nada para aquele homem, nunca tinha falado nada para ele. E ele, usado por Deus, disse que Deus estava me tirando do fundo do poço. E que a inveja daquela pessoa que sentia de mim, Deus estava quebrando naquele momento. Gente, a partir desse dia, a minha vida mudou. A partir desse dia, a minha vida foi diferente. Então, gente, tem coisas que, muitas coisas, é falta de oração. Por quê? Porque o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tenta o quê? Ele tenta destruir a gente com tristeza, ele tenta destruir a gente com doenças, ele tenta matar a gente. Ele coloca depressão na gente, coloca doenças emocionais, ele coloca na gente doenças físicas e a falta de oração nos mantém nesse lugar que o diabo nos coloca. Por quê? Quando eu não tomo uma atitude, ele está ali agindo, ele está ali trabalhando. Mas a partir do momento que eu tomo a atitude de buscar a ajuda certa, quem ajuda certa é Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Quando eu tomo a atitude de buscar a Deus, de orar, de buscar o meu milagre, Deus toma a atitude de entrar com provisão na minha vida e resolver os meus problemas. Naquela época, gente, que eu fiz essas orações, eu lembrei da palavra que diz assim, eu quero ler para vocês. Isaías 40, versículo 30 e 31, que diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, gente, por mais que você esteja cansado, você esteja exausto, se você buscar ao Senhor, se você esperar no Senhor, Ele renovará as suas forças, Ele resolverá os seus problemas, Ele curará você das suas doenças, curará você das suas enfermidades. Pode ser a enfermidade que for, gente, pode ser física, pode ser na alma. Jesus pode te curar sem te constranger, sem que você tenha que passar por pessoas a qual você se veja envergonhado, a qual você fique envergonhado. Ele te cura no secreto, Ele te cura no silêncio. Ele trabalha no secreto, Ele trabalha no silêncio e Ele transforma a sua vida. Gente, o que é necessário para a gente fazer para receber a cura? O que é necessário a gente fazer para receber o nosso milagre? Buscar. Buscar com intensidade, buscar com a intenção. Você pega aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita e coloca assim, essa daqui vai ser a prioridade da minha vida agora. Eu vou buscar todos os dias, todo momento que eu tiver uma pausa, que eu tiver um intervalo, eu vou lá e vou orar para Deus resolver essa causa aqui. Você também pode orar em espírito. O que é orar em espírito? Você pode dedicar, fica orando só com a sua mente, sem falar, sem sair voz. Você está trabalhando, você está fazendo as coisas que você necessita fazer e você está lá orando. Olha, Deus, eu tenho essa causa aqui, eu quero que o Senhor resolva para mim, porque eu estou assim, assim, assim. Mas eu não gosto do jeito que eu estou, da situação que eu estou vivendo. Eu quero que o Senhor transforme isso. Eu quero viver isso, isso e isso. Isso que é, gente, orar, buscar Deus com intenção. Eu orava, claro que eu orava, mas eu não orava especificamente por aquela causa. E a partir do momento que eu passei a apresentar causas específicas para Deus e tirar aquele momento para orar especificamente para aquilo, gente, as coisas começaram a mudar. Deus transformou a minha vida depois que eu tomei essas atitudes. Então, eu quero te convidar. Qual é o sonho que você tem? Qual é o sonho que você almeja? Pega ele e chega para Deus, ajoelha lá no seu quarto ou no lugar que você gosta e diz para Deus: Deus, esse aqui é o meu sonho. Por esse motivo, eu não posso realizar. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas.
que o Senhor é o dono do ouro, que o Senhor é o dono da prata. E por mais que eu não tenha condições físicas, por mais que eu não tenha condições emocionais, por mais que eu não tenha condições financeiras de realizar os meus sonhos, tu podes. Tu podes fazer todas as coisas. E eu peço para que o Senhor faça na minha vida. É assim, gente. É assim que você ora, é assim que você apresenta. Mesmo que você tenha um sonho tão grande que para você pareça ser tão distante, você pode apresentar para o Senhor. Antes de eu me casar, gente, eu orava para Deus e dizia como era o esposo que eu queria para Deus. Eu dizia as características, eu dizia para Deus que eu só casaria, que eu queria casar se eu tivesse uma casa. E Deus realizou os meus sonhos. Deus me deu um esposo, Deus me deu a casa. Eu orava para Deus também pedindo carro, gente. Eu falava assim, Deus, quando eu tiver casado, eu quero ter carro. Foi automaticamente quando eu casei que eu tive carro? Não foi, mas Deus me deu. Deus nos deu o carro. Eu orava para Deus e dizia assim, quando eu era criança, eu falava para Deus que eu queria ter uma piscina, que eu queria ter uma casa com piscina. Gente, hoje eu tenho uma piscina. Hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho a piscina. Eu orava tanto para Deus, eu pedia uma caminhonete. Gente, hoje eu tenho uma caminhonete. Sabe, algumas orações suas, algumas orações que vocês vão fazer, vai demorar anos para se realizar. Algumas acontecerão instantaneamente, acontecerão com a velocidade absurda, como é que acontece comigo. Então, gente, o meu sonho para minha vida era ser mãe. O meu desejo era ser mãe. Desde os 12 anos de idade ou até antes, aquele desejo era muito forte dentro de mim. Eu dizia para Deus, Deus, eu quero ser mãe, o meu sonho é ser mãe. Gente, eu não tinha condições de ser mãe. Eu tinha uma doença que eu não poderia ser mãe. Mas Deus me curou e Ele me deu filhos. Gente, se vocês conhecessem a minha história, se vocês soubessem por onde eu passei, se vocês me vissem como eu estou hoje, o que tenho hoje, vocês não acreditariam. Mas nada do que eu tenho é por mérito próprio. É por meu próprio mérito. É dom de Deus, é presente de Deus, é maravilha, é a bondade do Senhor. Então, gente, que eu seja o exemplo para vocês de que Deus pode fazer todas as coisas, de que Ele pode realizar os seus sonhos, por mais pequenos ou por mais gigantes que eles sejam. Se você pensa assim, eu não tenho condição para fazer isso, eu não tenho condição para conquistar isso, mas Deus tem. Conta com Ele, busca Ele para ter o que você necessita, para ter o que você precisa. Deus pode fazer todas as coisas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.